Quando uma pessoa tem um apelido, você não pergunta para ela como ela ganhou o apelido. Né? E essa é uma das perguntas que eu quero te fazer. Por que Maguila? Então, esse apelido, as pessoas costumam falar, não, porque ele ganhou esse apelido na infância. Ah, não, porque ele ganhou esse apelido quando ele era pedreiro. Ah, não, o próprio Maguila fala, não, deve ser porque eu comia muito banana. Muita banana. E, na verdade, não, cara. O Maguila trabalhava na noite. Na época, trabalhava aqui na Augusta. Ah, é? Trabalhava na Augusta num rink de patinação que ficava do outro lado. Jardins. O pastor deve lembrar porque devia estar fechando na época que você era adolescente. Com certeza. É o mais velho daqui. Conhecia a moda da patinação. Mas tinha. Eu não sei exatamente o endereço, mas era um rink de patinação que chamava. Cara, não vou lembrar. Cara, não vou lembrar o nome agora, mas tinha até trilha sonora. Lançou disco com trilha sonora, como era comum das discotecas, entendeu? Tipo Hipopótamos, que tinha os hits. A música que abria esse rink de patinação era uma versão disco do tema de 2001, Odisseia no Espaço. Legal pra caramba, de um artista africano chamado Ozila. Aí tá o negócio. O Maguila, na verdade, quando ele trabalhava na construção civil, como pedreiro, ele dividia o trampo com o irmão dele, que era o Paulo. Uhum. E o Paulo, era o Godzilla, porque ele era grandão, ele era ainda mais forte que o Maguila. Ele é maior do que o Maguila? Mais forte que o Maguila. Os dois eram, cara, parrudos. Eram uma trilha, eram torres gêmeas, assim. Nossa, imagina bater de frente com esses dois à noite. Imagina. Você tá louco. Aí, cara, o Maguila não gostava do apelido de King Kong. Ah, o apelido dele era King Kong. O irmão era o Godzilla e o Maguila era King Kong. Os dois eram segurança dessa casa. Não, o Maguila, além da segurança, ele trabalhava na construção civil. O irmão dele era parceiro dele na construção civil. Contratava os dois juntos porque eles eram muito fortes. Ah, então esse apelido veio da construção civil. Godzilla e King Kong. Beleza. Aí, o irmão dele fazia freela, trabalhava tanto aqui quanto na Baixada Fluminense. Quando o irmão foi fazer um trampo na Baixada Fluminense, o Maguila se apropriou do apelido Godzilla e falou, eu sou Godzilla. Eu não sou King Kong, porque King Kong é um macaco. E eu não quero ser chamado por um apelido de macaco. Aí ele estava trabalhando na noite aqui, desceu, ali mais ou menos, no Baixo Augusta, antes de chegar na Roosevelt, tinha uma casa que chamava Belo Brumel, que era tipo um after, era tipo um love story da época. Essa eu lembro, bem melhor que o Rink. O tiozão, olha o nosso tiozão aí, Babi. Pois é, aí ó. Você lembra do Belo Brumel? Se soltando. Sabendo os podres agora, Babi, vamos ficar sabendo dos podres. Aí o Maguila tava voltando do trampo dele na patinação, que era matinê, e tinha esse amigo dele, o Luizão, que inclusive dá depoimento na Globo. Foi ele que botou nele, no Maguila o apelido de Maguila. E aí os caras começaram a querer, porque cara que trabalha na noite, vê dois caras grandes, quer botar um pra brigar com o outro. Só pra ver o que vai acontecer. É mais ou menos o princípio fundamental em volta do qual o boxe foi criado. Você quer ver aqueles dois brigar? Então paga e põe os dois pra brigar. Ou causa intriga. Ou causa intriga. Aí foram o que eles tentaram, foi na intriga. Olha, tá vendo aquele cara ali? É o Godzilla. Eu acho que ele é maior que você. E o Luizão, cara, cara, sabe, cara escolado na noite. Esse Luizão que foi depois lá da casa de detenção, não? Nada a ver. Não. Esse é o Luizão Wolfman. Ele foi treinador de boxe. O Luizão não tinha nada a ver com boxe. Ele era do fisiculturismo e treinava na Roldan. Você lembra da Roldan? Não. É uma academia que ficava na esquina da Ipiranga com a São João, uma academia de musculação tradicional de São Paulo. O Maguila estava voltando e teve esse encontro com o Luizão, que tentaram arrumar essa treta, fizeram a intriga. E o Luizão, muito, muito espertamente, falou assim, que Godzilla o quê? Olha pra cara dele. Um negão desse tamanho é Godzilla. Godzilla é o quê? É um lagarto. Ele com essa cara só pode ser Maguila. E o Maguila, cara, era tipo finalzinho dos anos 70, era um sucesso no meio da criançada. O desenho animado, da Hanna-Barbera. Da Hanna-Barbera. Você chegou a conhecer esse desenho? Mas você conhece o Maguila como... Sim. Então, não tem como não conhecer, né? Exatamente. O Maguila,
o desenho da Hanna-Barbera, ele tem um viés racista que é complicado. Sim. Ele foi produzido para coincidir com a marcha para Washington do Martin Luther King. E o que é o Maguila? É um macaco que quer ir para um lugar e ninguém aceita ele. Entendeu? Tanto é que o apelido dele no coisa era Maguila ou Gorila. Então toda hora ela Maguila ou Gorila do desenho animado. Era um gorilão, sempre com uma banana na mão. E e aí pegou, cara. E porque o Maguila era um grande sucesso do desenho, é que nem se fosse, tipo... não vou dizer nem hoje em dia, mas, cara, era como você pegar um molequinho loirinho e botar o nome dele A Babi vira Xuxa. É tipo, mas assim, é tipo um Bob Esponja, entendeu? Sim. É pegar um moleque, porque o moleque foi lá, o moleque é magrinho, tem as calças quadradas, a gente chama um moleque de Bob Esponja. Acabou, entendeu? Todo mundo vai chamar ele de Bob Esponja para sempre. Só que quando o Maguila assume esse apelido para ele virou. Ele apagou, por exemplo, para Babi, ele apagou o desenho e ficou só com o lutador de boxe. Mas o Maguila, ele é da onde? Ele veio de onde? O Maguila nasceu na rua Cabo Jordino, no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Ele era de Aracaju. Nasceu em Aracaju. E aí veio pra cá tentar vida. Ele veio pra cá, cara, pra lutar boxe. Pra lutar Ele boxe? queria treinar boxe, mas, mano, ele tinha 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, assim. Ele veio pra cá, pelas minhas contas, em 72. Ele já sabia o que queria, então. Ele em 71 ele viu uma luta de boxe. O pastor deve lembrar dessa luta de boxe. Foi uma vez que o Muhammad Ali veio pro Brasil. Foi, se eu não me engano, o dia exato é 17 de setembro de 1971. O Muhammad Ali fez uma luta de exibição no ginásio do Ibirapuera. E essa luta foi transmitida. A Globo, na época, não transmitia para Aracaju, mas a TV Tupi, sim. E essa luta foi transmitida pela Tupi. O Maguila assistiu essa luta e falou, eu quero ser lutador de boxe. Eu quero ser lutador de boxe. Principalmente porque, quando ele saiu, ele assistiu essa luta na casa de uma tia dele. E quando ele, para voltar, o caminho de volta para casa, ele pegava, era basicamente na mesma rua, mas vinha beirando o quartel. E tava uma festa no quartel, que parecia festa junina, assim. Então, os caras estavam fazendo mais uma festa. Tinham dado bebida para todo mundo. Era festa do exército, assim. E o Maguila achou que era por causa do Muhammad Ali. E aquilo era o maior show da Terra. E ficou na cabeça dele isso? Ficou na cabeça dele porque estava tendo uma festa. E aí, se você pesquisar, eu posso não ter dito a data certa, mas aquela festa era porque o exército brasileiro tinha conseguido matar o Carlos Lamarca. E isso tudo você coloca no livro? Tem isso no livro? É esse o tipo de pesquisa. É tipo ir juntando pecinha em pecinha até você ter uma bola completa. Perfeito. E me fala uma coisa, Babi, você sabe qual o nome do livro que ele colocou? Maguila. Não. O boxeador. Não. Welcome Maguila. Ah, é? Porque é uma piada que acontece. É uma piada dele. E eu achei isso é sensacional, assim. Tem uma piada que se fizeram com o Maguila, que quando ele foi lutar nos Estados Unidos, tinha uma faixa escrito Welcome Maguila. E o Maguila olhou aquela faixa e falou, come o quê? Vai comer a porrada. E a gente não sabe se isso de verdade aconteceu, se alguém inventou essa piada, mas o que a gente sabe é que o Maguila se apropriou dessa piada e ele conta que isso aconteceu com ele de verdade. Amigos dele que estavam lá dizem que isso aconteceu de verdade. E é esse lance do Maguila que é genial. É o Maguila. Ele parecia divertido. Ele pega uma coisa que é uma piada que fizeram com ele e era para ele se sentir constrangido, e ele exibe aquilo com orgulho, dizendo, eu sou esse. E você chegou a conhecer o Maguila? Viu alguma coisa do Maguila, alguma luta, Babi? Ah, eu acho que eu lembro, porque meu pai assistia, mas eu era muito pequena. Tem flash só.
De meu pai assistindo, assim, né? E fora da luta, ele Eu lá... lembro do rosto Que dele. depois de luta, ele na verdade, ele tinha um carisma muito grande, né? Você via ele, toda hora ele estava na televisão, ele era uma pessoa bem descolada, Aqui né? agora, né? Foi O Maguila fez o comentarista, ele é comentarista. O Maguila era, De terno, né? ele era de terno e de luva. De luva. E ele era comentarista de economia popular no Aqui e Agora, Economia enquanto popular. ele ainda era pugilista. Economia popular? Economia popular. Vai aumentar o preço do cigarro. Vai aumentar. Isso tá difícil. Botijão de gás. Aí ele comentava. Ele falava, não, o cigarro pode aumentar o quanto quiser, porque vício é para quem pode, não para quem quer. Gostei. Agora, uma coisa, assim, eu acompanhei bastante a trajetória do Maguila e era curioso, porque, assim, muita gente dizia que ele não era tudo isso, que ele era um produto do Luciano do Vale, que o Luciano do Vale tinha criado um produto, igual que ele criou lá o Rui Chapéu, coisa assim, tipo, se questionam muitas vezes o tal queixo de vidro dele, que era um cara que ele tomava uma porrada e caía, né, na cabeça de quem não gostava dele, né? Só que ele foi um cara que ele, com toda essa desconfiança, ele disputou o título mundial contra o cara, assim, né? Que era, tipo, o George Foreman, ele lutou com o George Foreman, lutou com o Holyfield. Ele só perdeu feio para dois caras que eram muito grandes. E nem foi tão feio, porque o primeiro round, por exemplo, ele ganhou do Holyfield. São dois caras que estão no Hall da Fama. Então, dois caras assim que ganharam do Mike Tyson. E outra, Sim, um brasileiro que fez isso daí, né? Que nunca ninguém tinha feito isso, né? cara? Chegar Tem lá, isso, cara. É que no começo tinha muito assim, eles pegavam e faziam uns lutadores, o Falcone da Argentina veio lutar aqui e na primeira o Falcone ganhou. Sim. Aí teve a revanche, na revanche o Maguila ganhou. Aí, Foi no ginásio do Corinthians. aí teve o Van Otelar, que era um holandês. Se não me engano, que também ganhou, aí depois na revanche perdeu. E aí tinha o tal de Quebra-Ossos, que tinha lutado com o Mike Tyson. Quebra-Ossos era ex-campeão mundial. então, Perdeu o campeão. título mundial pro Tyson. Pro Tyson, né? E Que ele, aí assim, que o Maguila virou o número 1 do ranking, não foi? Exatamente. Pra ter o direito Ele a lutar com o Tyson e teve aqueles rolos todos lá e colocaram o Holyfield, não é isso? Sim, foi. Eu detalho isso, cara. Isso é uma novelinha, assim, que, tipo, isso tem muitas coisas interligadas, mas o fato número 1 tem um episódio que o Tyson sai na mão na rua com um cara que já tinha lutado com ele, que era o Mitch Green. E ele quebra a mão dele na cara do Mitch Green. A cara dele fica parecendo essa bolinha, assim. Nossa. Só que desse tamanho. E nisso o Tyson tem que ficar um tempo sem lutar. E nesse tempo que o Tyson fica sem lutar, ele dá o tempo perfeito para o Holyfield colar no Maguila no ranking. Porque o Maguila estava ali, na posição de desafiante, no número 2 do mundo. Ele era o próximo, né? O Frank Bruno era o número 1 e ia lutar com o Tyson. Depois disso, aí o Tyson podia, de repente, enrolar, porque funciona assim. O número 1 é o desafiante obrigatório do campeão. Uhum. O campeão tem duas opções. Ou ele luta com o número 1, ou ele pega alguém dos top 10 e escolhe com quem ele vai lutar. A escolha dele. Entendeu? A escolha dele. Se o Tyson não tivesse quebrado a mão, mesmo que ele tivesse já lutado com o Frank Bruno, ele teria que escolher alguém do top 10 ou o Maguila. Entendeu? Se ele não fizesse uma, ele faria a outra. Só que nisso o Tyson fica, acho que 9 meses, quase um ano sem lutar. Caramba. Entendeu? E o Tyson naquela fase complexa dele. Matador, né? Não, ele estava na fase foi na fase que ele começou a decadência. Ah, tá. Foi na fase do casamento dele, que ficou um negócio louco. Cara, tem uma história do Tyson que é sensacional, cara. Que ele foi no casamento, ele resolveu impressionar a namorada. Como que o Tyson se casou? Ele resolveu impressionar a namorada dele, que era uma atriz, que chamava Robin Givens, linda, maravilhosa e oportunista pra caramba. Resolveu impressionar ela e levou ela num All-Star Games. Falou, eu vou conseguir um... E, cara, na hora que entraram, todos os jogadores vieram lá cumprimentar ela e o Michael Jordan chegou e deu um beijo na namorada do Tyson. O Tyson tinha 21 anos, coitadinho, cara. Ele era uma criança. Ele era um bebê. Ele era novinho pra caramba, a cara. infância é difícil. E, tipo, Bem criminosa. a gente sabe cara, ele de repente descobriu. A Babi deve saber o que é isso. O que é você
fazer um homem inseguro simplesmente porque você é bonito e conhece pessoas. Entendeu? Entendeu? Imagina o Tyson, entendeu? Ele catou ela pelo braço, levou ela, chamou um pastor no meio do caminho, não esse pastor, um clérigo, e celebrou o casamento, cara. Só por causa do mesmo dia. Tá vendo, Babi? Ele ficou tão inseguro que ele comprou um casamento. E aí ele pagou o preço disso, porque ele não assinou o acordo pré-nupcial, ele não fez nada, cara. Meu Deus, mentira. Um impulso que levou a uma agada. Muito. E nisso, o Don King roubou a alma dele. E dizem que o Don King era um... Don King era empresário que tinha os cabelos... aquele tudo arrepiado, sabe? Não? Nasceu Então. no mesmo dia que eu, 20 de agosto de um outro ano. Mas dizem que ele era mafioso, né? Basicamente todo promotor de boxe, de milionário, assim, ele... tem cara, Bob Arum, o envolvimento da máfia no boxe é público e notório, assim. Hoje em dia já não dá mais para provar, mas a Polícia Federal nos Estados Unidos investigou isso pra caramba até desistir. Até chegar a falar, cara, desculpa, não dá mais, a gente não vai conseguir entender o que tá rolando aqui. E você? Para você escrever um livro desse, o que você teve que fazer? Você leu muito livro? Você fez boxe? O que você fez para entender? Você entrevistou muita gente, né? Cara, eu entrevistei, eu comecei muito... A primeira fase, eu fui entrevistando as pessoas. Que tipo de pessoas? Cara, primeiro foi o Maguila. Eu fiz acho que umas 4, 5 entrevistas com o Maguila. E aí a primeira pessoa do boxe que eu entrevistei, depois do Maguila, foi o Éder Joffre. Nossa, espetacular. Quando eu fui entrevistar o Éder Joffre, mudou tudo. O Éder, ele é uma pessoa, cara, que eu fico até emocionado de lembrar dele, porque o Éder era um cara iluminado, cara. Eu entrevistei o Éder brincando, cara, ele já tava... O Éder e o Maguila tiveram a mesma doença. Sabe qual a doença que eles tiveram? Qual que é a doença? Doença do pugilista, que a gente diz. Eles tomaram Não pode mais dizer isso. Não pode? Não, porque ela não é uma exclusividade do pugilista, porque os caras da NFL têm, os caras do UFC mais tarde. Como é o nome, então? Encefalopatia, que significa doença no cérebro, traumática, por causa de porrada, e crônica, sem cura. É que o cérebro fica chacoalhando, conforme, dependendo do que nem. No boxe, você toma muita porrada. Na NFL, você toma muito tranco. Também. A porrada que o cérebro dá na caixa. É o efeito chicote. Isso. É esse... Bum. O cérebro, ele bate atrás e volta na frente, assim. Ele dá um... Mas quais são as consequências dessa doença? É parecido com Alzheimer. Tem muitos sintomas. Só que é parecido com Alzheimer, só que o Alzheimer de uma pessoa de 80 anos se manifesta numa pessoa de 50, de 40 anos. Caraca. E com o Alzheimer feio, aquele já fora de controle, que é delírio paranoide, insônia, flacidez muscular. Se vocês repararem as imagens mais antigas, depois que o Maguila está doente, a cara dele parece que está... Que cai, né? porque ele não tem mais o mesmo tônus muscular. Às vezes tem tremedeira,